A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Por gentileza, abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3. A partir do versículo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 3. A palavra nos diz: Jesus foi da Galileia ao rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse João a Jesus. Então, por que vem a mim? Perguntou ele. Jesus respondeu: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu que disse: este é o meu Filho amado, em quem tenho muita alegria. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, glorificado, exaltado, bendito e louvado seja o teu nome. Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Nós estamos aqui, nesta casa de adoração, para te louvar e te glorificar. E te agradecer por mais uma semana de vida, de livramento, de providência, de bênção, de amor, de graça e de misericórdia. E agora estamos de posse da tua palavra. Te pedimos a tua unção, a tua capacitação e a tua direção, e que tudo o que aqui for pregado seja para glorificar o teu nome, edificar a igreja e salvar vidas. Não leve em conta os nossos pecados, que são muitos, são numerosos, que não podemos contar, mas a tua graça é abundante e maravilhosa para nos perdoar. Nos perdoa, Senhor, e nos abençoa, nos anima, levanta a nossa fé, fortalece a nossa fé, sustenta a nossa fé e nos alegra no teu Espírito Santo. Fortalece-nos na força do teu poder e dá direção à tua igreja nesses dias, pois precisamos da tua luz, da tua companhia e da tua direção. Fica conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meu irmão, minha irmã, podem se sentar. A graça e a paz do Senhor Jesus mais uma vez para vocês. Hoje nós estamos dando início aqui, neste sábado, de mais uma série, que tem por título Raízes, aonde será abordado aqui em 4 mensagens, não sei se temática, expositiva ou textual, alguns pontos cardeais da nossa doutrina. Nós ainda temos uma doutrina, ainda cremos uma doutrina, ainda nos baseamos numa doutrina e nos dirigimos por essa doutrina. E hoje o tema que o pastor Alain nos designou, através de Deus, Deus usando ele, pediu para falarmos sobre o batismo. Qual é a importância do batismo? O que significa o batismo? Para que o batismo? Para que esse negócio de crente se reunir em igreja, em beira de lago, em beira de piscina, como diz, num poço lá no Nordeste, para fazer batismo? O que significa isso, Quando a gente vai ler na Bíblia sobre o batismo, principalmente no Novo Testamento, a gente encontra muitas referências sobre o batismo. É um dos assuntos mais falados no Novo Testamento, é o batismo. Não só falado, como praticado. Quando você pega o livro de Atos, você vê pessoas sendo batizadas do início até o fim daquele livro. E Paulo ainda fala do batismo nas suas cartas. O escritor de Hebreus fala de batismo. Então o batismo é um assunto que percorre todo o Novo Testamento. E quando a gente lê o Novo Testamento, nos vem à cabeça algumas perguntas. Por exemplo, por que ser batizado? Quem deve ser batizado? Por que alguém deveria ser e deve ser batizado? E qual o sentido ou significado do batismo? Hoje em dia, a igreja tem por hábito batizar aqueles que aceitam Jesus e professam a Ele
como Salvador. E muitas vezes, num passado não tão distante, a igreja ela tinha o cuidado de, antes de batizar alguém, sentar com ela e passar os 30 pontos da fé. Era inadmissível um adventista da promessa ser batizado sem saber o que realmente deveria crer. Era inadmissível num passado recente. Todo promessista que se batizava, ele sabia, né, como diz o ditado popular, na ponta da língua, os 30 pontos de um livro chamado Doutrinal. Eu me lembro, eu fui batizado em 19 de maio de 1982, no Rio Passarinho, 4 horas da tarde, pelo pastor João Julião Ramos, lá em Recife, Pernambuco. E eu me lembro que antes do batismo se fazia a profissão de fé. E naquele sábado a gente foi levado à frente, 5 candidatos. Dos 30 pontos, ficou certo que se a gente errasse 3, a gente não se batizava. E aí eu tive que acertar 28 pontos, errei 2. Na explicação que eu dei. Passei por um triz ali. Quase que eu voltei para casa para passar na próxima remessa. Mas consegui responder 28 pontos da fé. E eu me lembro muito bem que foi um dos dias mais alegre, mais glorioso, mais maravilhoso da minha vida como cristão. Ali na beira do rio, os irmãos cantando, o coral lá de Recife cantando, o grupo de jovens cantando, e a gente louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor. Foi um sábado realmente inesquecível. É tanto que eu trago na memória as cenas e até o que o pastor Julião pregou, eu tenho na mente o que ele pregou, porque foi muito impactante na minha vida. Então, batismo é algo que faz parte da história, da vida, da prática e do ensinamento da igreja cristã, desde que Jesus a fundou lá no livro de Atos, quando ele inaugurou a igreja com a vinda do Espírito Santo, o batismo vem sendo realizado. Aí vem as perguntas sobre o batismo, e a primeira é: por que ser batizado? O que leva a igreja a reunir pessoas para batizá-la? Em que a igreja está baseada para realizar, fazer e executar batismos? É muito simples. O Novo Testamento diz que a igreja ela está baseada no mandamento do Senhor Jesus. Foi o próprio Jesus que ordenou a igreja a batizar. E eu gostaria que você acompanhasse na Bíblia aí as leituras, pode ser? Veja aí Mateus 28, versos 19 e 20. Jesus dando a seguinte ordem, depois que ele tinha ressuscitado, e ele estava pronto para ir para o céu. Mas antes de ir para o céu, ele deu a grande comissão, e ele diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco, até quando, irmãos? Todos os sábados, domingo, quarta, que mesmo? Todos os dias, de vez em quando. Não, até a consumação dos séculos. Então, ele está aqui hoje? Não, esse amém não me convenceu, não. Se tem um anjo anotando alguma coisa aqui, ele nem anotou para não gastar tinta nem caneta, porque o amém foi tão devagar que parece que Jesus está longe. Ele está aqui hoje, irmãos? Glória a Deus por isso. Você está na presença do Senhor. O Senhor está entre nós. Então esse mesmo Senhor que mandou, ele disse: vão e batize. Marcos 16, verso 15 e 16, Jesus repete a mesma ordem. Ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado.
Então veja que nesses dois textos, Jesus dá um mandamento, uma ordenança para a igreja, uma ordem para a igreja ir pregar o evangelho a toda a criatura, indistintamente, moreno, negro, gente de pele branca, gente de pele queimada, olho azul, olho verde, né, olho vermelho se tiver, né, não importa, cabelo verde, cabelo preto, cabelo castanho, com cabelo, sem cabelo, cabeludo, careca, prega o evangelho a toda a criatura. E dessas criaturas, os que crerem e forem batizados, serão salvos. Esse é o mandamento do Senhor. Então, essa ordem a igreja tem que cumprir até o momento em que a porta da graça se fechar. Fechou a porta da graça? Aí não precisa mais batizar. Mas enquanto a porta da graça, o evangelho estiver sendo pregado, pessoas forem crendo, devem serem batizadas em nome de Jesus. Amém? Outra pergunta que se faz em relação ao batismo é o seguinte: quem deve ser batizado? O que a pessoa precisa ter para ser um candidato ao batismo? Quais são os requisitos que a Bíblia requer de uma pessoa para que ela possa se batizar? Quando a gente pergunta, né, por que deve ser batizado ou quem deve ser batizado, a resposta clara da Bíblia é o seguinte: somente os crentes em Jesus devem serem batizados. Só os que creem que podem ser batizados. Os que não creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador, não podem ser batizados, porque o batismo é uma aliança, é um compromisso, é uma confissão pública de fé na pessoa de Jesus. Por isso que uma pessoa que ainda não aceitou Jesus como Salvador, ainda não confessou publicamente a sua fé, ela não está apta e nem está preenchendo os requisitos bíblicos para serem batizadas. Porque primeiro ela precisa crer. E crer em Jesus. Então, somente os crentes em Jesus devem ser batizados. Deve se batizar somente aquele que cumpre os requisitos bíblicos. E os requisitos bíblicos para quem deseja se batizar é o seguinte: o primeiro de todos é uma fé pessoal em Jesus. Veja se não é isso que acontece em Atos capítulo 8, verso 36 ao 37. Lá diz que Filipe, ele estava pregando na cidade de Samaria. De repente o Espírito Santo manda ele ir para uma estrada, que era um caminho para Gaza. E quando ele está nessa estrada, vem descendo, né, um etíope, um primo lá da África, né? Primo meu lá da África, né? Vinha descendo da cidade de Jerusalém. Ele era um prosélito. Ele tinha saído da Etiópia lá para Jerusalém para adorar o Deus de Israel. Ele já acreditava no Deus de Israel. Ele já aceitava as escrituras do Antigo Testamento. Provavelmente ele já era um guardador do sábado, já conhecia as doutrinas do judaísmo. Foi lá adorar o Deus único, ao Deus de Abraão. E quando ele está voltando, ele e Filipe tem um encontro no caminho. A Bíblia diz que missionário tem que estar preparado para tudo, até para ser atleta. Porque diz que ele estava numa carruagem lendo o profeta Isaías, e o Espírito Santo disse para Filipe assim: corre e emparelha junto da carroça. E Filipe, em boa forma, preparado para São Silvestre, caminhou, encostou lá do lado da carroça, ou da carruagem, e ouviu ele lendo o profeta Isaías. E ele faz uma pergunta para Filipe. Ele diz: Filipe, é o seguinte, o profeta está falando dele ou de outra pessoa? E aí Filipe toma a palavra, explica todo o plano da salvação que já estava revelado no Antigo Testamento e que foi sedimentado no Novo. E depois de pregar, ele e Filipe ali na carroça, eles veem um poço d'água. Não sei se era um riacho, se era uma poça d'água, se era um rio. Eles pararam junto daquela água. E aí o etíope faz
a pergunta, ou o próprio Filipe, né? Ele disse assim: o que impede de eu ser batizado? Aquele homem perguntou a Filipe, né? Depois de ouvir tudo aquilo, ele disse: Filipe, o que é que me impede de ser batizado? Perguntou o eunuco etíope. A resposta de Filipe foi o seguinte: você pode se batizar se você crê de todo o coração. Então veja que a fé precede o batismo. O batismo não pode ser um banho santo. O batismo não pode ser banalizado e tratado como qualquer coisa. O batismo é para aquele que crê. Ele perguntou: o que me impede de ser batizado? Ele já estava ali na beira da água. Ele já estava preparado para ser batizado. Filipe disse a ele: é lícito se você crê de todo o coração. Então, para ser batizado é necessário crer. Amém, irmãos? Então, o que é necessário que eu faça para me salvar? Foi a pergunta também do carcereiro, lá em Atos 16, versículo 30 ao 31. Outro caso interessante. O primeiro caso foi do eunuco etíope. Depois Paulo chega na cidade de Filipe, prega o evangelho, um carcereiro se converte e leva Paulo e os seus amigos para a sua casa. Provavelmente chegando lá, encontraram uma boa porção de água. E aí o homem perguntou a Paulo: Paulo, o que eu devo fazer para me salvar? Paulo dá a mesma resposta que Filipe deu. Paulo diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então batismo é para quem crê. Por isso que batismo é para crente. Por isso que o evangelho tem que ser pregado, para que as pessoas venham crer, entender e receber. Então, ao manifestar tal fé, eles foram batizados. Cristo disse: quem crê e for batizado será salvo. É necessário então que a pessoa entenda bem a necessidade de ser salvo, de aceitar Jesus, de ter Jesus, de crer em Jesus para ser batizado. Então esse é o primeiro requisito. Segundo requisito é o arrependimento. Palavra meio estranha no meio dos crentes hoje, né? Palavra meio esquisita. Parece que essa palavra só se fala agora em Marte, né? Em Plutão. Essa palavra foi tirada do púlpito evangélico, né? Mas o segundo requisito é arrependimento. A pergunta de um cidadão foi o seguinte: veja Atos 2, verso 37 ao 38. Lá depois da mensagem de Pedro, o Espírito Santo veio sobre a igreja, Pedro pregou maravilhosamente. Aí no final do sermão, Pedro, né, encerrou o sermão, ele fez um apelo e alguém perguntou a ele: varões, irmãos, o que faremos? Perguntaram os homens lá no Pentecoste, para sermos salvos, para termos essa salvação. Aí Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados. Então, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, você que me escuta, você que está atento à palavra, se você já depositou a sua fé em Jesus como Salvador, se você já se arrependeu dos seus pecados, verdadeiramente de coração, você está apto para ser batizado. Só que existe um problema hoje em dia, né? Tem crente que ele primeiro ele acha que tem que se transformar num anjo para depois se batizar. Ele tem que parar de pecar no pensar, falar e proceder. Meu irmão, se você pensar assim, você nunca vai ser batizado. Porque batismo é para pecador. Batismo não é para anjo. Tem batismo no céu? Vocês já ouviram falar que Miguel se batizou? Gabriel? Algum serafim? Já chegou alguma notícia aqui na igreja de Vila Medeiro que teve um batismo de serafim lá no céu? Não, porque eles são santos, são perfeitos. O único serafim que eu conheci que se batizou é o irmão Serafim, lá de Curitiba, que eu conheci ele. Esse foi batizado. Mas os outros são.
Então, o batismo, ele foi instituído, ele foi ordenado pelo Senhor Jesus para aqueles que depositam a sua fé nele e se arrependem dos seus pecados. Se você tem fé em Jesus e se você se arrependeu dos seus pecados, você deu uma meia volta, você estava aí nessa direção, ó, sem Cristo, sem Deus, sem conhecer a palavra, mas você ouviu a palavra e converteu, deu uma meia volta e se voltou para Deus. Se você se arrependeu, mudou a sua maneira de pensar, falar e proceder, e está seguindo ao Senhor Jesus Cristo, você está apto para o batismo. Só que põe uma coisa na sua cabeça: você vai pecar antes do batismo, você pode até pecar durante o batismo, e você vai pecar depois do batismo. Então, o que é que eu faço com meus pecados que eu peco antes do batismo, durante o batismo e depois do batismo? Eu confesso, Jesus me lava pelo sangue dele e me torna alvo como a neve. Simples assim. O problema é que a gente complica demais. Por isso que Paulo disse assim aos Coríntios: olha, eu tenho medo que o diabo afaste vocês da simplicidade do evangelho. Olha, mas o que complicam aí para colocar obstáculo para as pessoas serem salvas? Não é brincadeira. E o evangelho é coisa simples, assim como é simples o nosso Senhor. Então, quais os requisitos para sermos batizados? Ter fé, uma fé pessoal, direta, concreta, na pessoa de Jesus, e se arrepender. Foi o que Pedro disse: varões, irmãos, o que devemos fazer para sermos salvos? Meu querido, se arrependam e sejam batizados. A Bíblia diz lá em Mateus 3, versos 7 e 8, que muito João Batista, ele batizava no Rio Jordão, não é? E quando eu me refiro ao Jordão, eu fico olhando, né? Às vezes eu assisto aqueles filmes lá de Israel, ou assisto caravanas que vão para Israel, né? Tem crente que se batiza no Brasil, aí quando ele chega lá em Israel, eles, eu tenho que batizar no Rio do Jordão, porque foi aqui que Jesus batizou. Aí ele se batiza de novo, né? Eu chamo isso de batismo da emoção, né? Batismo da emoção. Aí o cara vai lá, se batiza, deve ser gostoso, né? Se batizar no mesmo rio que Jesus, né? Eu não fui batizado no mesmo rio que Jesus, mas eu fui batizado no rio que o primeiro promessista foi batizado. Então, para mim, tá bom. Se eu chegar lá no Jordão, eu vou pegar um pouquinho d'água, glória a Deus, aleluia, e está tudo certo, porque se batizar 2 vezes não vale. É um batismo só e acabou, e está anotado no céu, e é isso que Deus vai levar em conta, né? Então, veja, muitos iam a João no Rio Jordão e perguntavam a João, escribas e fariseus: João, o que é que a gente deve fazer para ser batizado? João dizia assim: produzir frutos dignos de arrependimento. Veja que o arrependimento está aqui. E qual eram os frutos? Eles diziam João disse para os soldados, alguns soldados foram se batizar: João, o que é que a gente deve fazer? Ou que mudança a gente deve ter para ser batizado? João disse assim: se conformem com o salário de vocês, não subornem o povo, não cobrem nada a mais, ajam de maneira decente. Pronto, e batizou eles. Alguns fariseus foram até João para ser batizado, pensando que, sendo batizados, eles entrariam automaticamente nos céus sem arrependimento. João disse: olha, se vocês não produzirem frutos dignos de arrependimento, vocês não são dignos de entrar no reino dos céus. Então, primeiro requisito, para quem é batismo? É para crente. Que tipo de crente? Aquele que crê e aquele que se arrependeu. Se você creu e você se arrependeu, meu irmão, chame o pastor Israel, chame o pastor William, chame o pastor Alain. Olha, se batize enquanto tem tempo. Jesus está voltando, amém, irmãos? Rapaz, mas tome esse banho santo logo. Não espere, não. Já começa a ficar no pé do pastor Alain. Pastor Alain, dá para adiantar um pouquinho mais a data aí? E se batize. Não perca tempo, não. Então, o batismo é para quem crê. Como deve ser batizado? Como é que uma pessoa deve ser batizada? A Bíblia diz que o batismo é por imersão.
o batismo descrito no Novo Testamento, sempre foi por imersão nas águas. Nos primeiros dias da igreja, os crentes eram batizados dessa forma. Leia de novo Atos 8, verso 38 e 39, que você verá isso bem claro. O registro bíblico diz o seguinte: e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e os batizou. Eles estavam na carruagem. Filipe pregou o evangelho. O eunuco creu. Filipe desceu com ele da carruagem, entraram nas águas, e Filipe o batizou. A Bíblia deixa claro aqui que Filipe o mergulhou na água, e ambos saíram da água juntos. Foram batizados. Mateus capítulo 3, verso 16, também dá a entender e deixa claro que Jesus também foi batizado por imersão. Por quê? Porque o texto lá diz claramente, né? Diz assim, ó, que Jesus entrando na água com João, foi batizado por João. Ele foi até o Jordão, João estava lá batizando, João entrou na água com ele, o mergulhou na água, e a Bíblia diz que quando ele se levantou e saiu das águas, os céus se abriram, e o Espírito Santo veio sobre ele em forma de uma pomba. Não era uma pomba, né? A gente vê nos quadrinhos aquela coisa linda, né? Uma pombinha branca, né? Aquela coisa amorosa voando. É o Espírito Santo. O Espírito Santo não é pomba. Era uma forma de uma pomba, a forma de um pássaro. Ele não poderia vir na forma de um corvo, porque o corvo é um animal imundo. Então ele tomou a forma de um animal limpo, que era pomba, que era usada no sacrifício. Então o Espírito vem, só posa sobre Jesus, e ao posar sobre Jesus, João ouve uma voz clara dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. O que é que Mateus está querendo nos ensinar ali? Que todo filho de Deus que faz a vontade de Deus, esse dá prazer a Deus. Você quer alegrar o coração de Deus? Faça a vontade de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, que ainda não é batizado, você quer dar uma alegria a Deus? Você quer deixar Deus contentão lá no céu? O Pai todo animadão assim no céu com você? Olhando para você assim, dando aquele sorriso celestial maravilhoso, que deve ser muito lindo, né? Alegre com você, se batize. Dê essa alegria para Deus, assim como você deu alegria para o seu pai e sua mãe no dia que nasceu. Dê esta alegria para o Pai também, submergindo nas águas e nascendo de novo das águas, lá pelo poder de Deus. Então veja, ser batizado consiste em 3 etapas que tem um sentido importante, como veremos. Olha, veja aqui nesse texto, tanto de Jesus como do eunuco, veja que houve 3 ações. Primeiro, entraram na água. Segundo, foram submergidos na água. E terceiro, saíram da água. Então foram imergidos, foram submergidos. Foram mergulhados na água. Em grego, a linguagem original do Novo Testamento, a palavra batismo está escrita como bátizo. E ocorre cerca de 80 vezes. Esta palavra significa literalmente mergulhar, imergir. Ela foi muitas vezes usada com este significado por outros escritores bíblicos de alguém que pega um tecido e mergulha dentro de uma água para atingi-lo. Mergulha, 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 até atingi-lo. Então, a palavra que é usada no Novo Testamento para a forma do batismo é a imersão. Não é nem a expersão, jogar um pouquinho de água na cabeça, e nem a efusão, entrar na água até a cintura, e o pastor pega 3 bacias e dá 3 baciadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, é por imersão. O cidadão entra na água, o pastor vai lá, pega ele, meu irmão, em nome do Pai, do Filho. Ele sai da água e está batizado. Essa é a fórmula do Novo Testamento.
Mas aí vem a pergunta, em nome de quem esse cidadão deve ser batizado por imersão? Ora, isso está em Mateus 28, verso 19. Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É ser batizado em nome da triunidade. O batismo é uma entrada numa comunhão viva, intensa e eterna com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a pessoa deve ser batizada por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vem uma quarta pergunta: qual é o sentido do batismo? O que ele significa? É aqui que muito crente precisa entender bem isso. Qual o significado do batismo? Aí eu quero que você, por favor, vá para Romanos capítulo 6. Esse texto eu faço questão que você leia. Romanos capítulo 6, verso 3 ao 4. E observe que a água do batismo é uma figura. O batismo, ele é um símbolo real, vivo e verdadeiro, de algo maravilhoso. E qual é o símbolo do batismo? Segundo Paulo, em Romanos 6, verso 3 ao 4. Em primeiro lugar, primeiro símbolo é entrar na água. Esse entrar na água significa espiritualmente morte. O batismo, o primeiro símbolo dele é a morte espiritual daquele que vai ser batizado. Ora, o homem converte-se ao Evangelho e, para demonstrar uma mudança radical em sua vida, tem de morrer para o mundo. É aqui no ato do batismo que se cumpre publicamente, visivelmente, aquilo que Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Eu tenho que me batizar porque é mandamento de Jesus. Tome a sua cruz e siga-me. Então, no batismo, o homem concretiza de maneira pública e real esse ato. Comentando esse importante assunto, Paulo diz assim, em Romanos ele diz assim, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a ter vivido, vive para Deus. Ele está dizendo, você morreu no batismo para Deus. No batismo você morreu para o mundo, você morreu para a carne e você morreu para o diabo. Você morreu. Deixa eu repetir de novo. Você morreu. Um cidadão disse para mim assim essa semana: pastor, se surgir uma grande perseguição no Brasil e levarem um senhor para me matar no paredão, eu disse, pode matar porque eu já morri faz muito tempo. Quem está aqui é só o cadáver do Rivaldo esperando a vida eterna. Não se preocupe com isso. Jesus disse, não tema aquele que mata a carne e o sangue, mas temei aquele que mata o corpo e ainda lança no fogo a alma junto com o corpo. É esse que eu temo. Mas matar essa carne aqui, isso aqui vai parecer mesmo. Isso aqui um dia vai para a cidade de Pé Junto. Sabe a cidade de Pé Junto? Conhece, né? Tem condomínio para todo mundo, né? Já viu que lá recebe todo mundo? Né? Recebe o feinho, o bonitinho, o pretinho, o branquinho, o riquinho, o pobrinho, o metido a besta, o simplinho. Todo mundo vai para lá. E ninguém reclama. Já viu alguém reclamar de algum vizinho que está lá do lado? Lá é uma democracia plena. Todo mundo vai para lá. Agora só vai sair de lá para um lugar melhor aquele que crê em Jesus como Salvador. Então, eu quero garantir isso. Não tem problema não, eu posso ir para a cidade de Pé Junto, mas eu quero descer lá com a fé em Cristo Jesus. Então o batismo representa a morte. Veja, representa a morte do crente do mundo para Deus. Assim como Jesus morreu, o crente morre também e é sepultado nas águas do batismo. É o primeiro símbolo.
segundo símbolo que aparece aí. Submergir representa o sepultamento do crente. Quem entra na água, eu já vi crente até entrar na água, mas não ser submergir, desistiu. Saiu e foi embora. Já vi acontecer isso. De pessoas que entrou na água, quando o pastor foi levantar a mão para batizar em nome de Jesus, ela deu um grito: pastor, deixa, estou preparado não. E saiu e foi embora. Mas graças a Deus, irmão, depois de uns anos voltou e se batizou, viu? Está salvo em Cristo Jesus. Entendeu o que tinha que fazer. Então o batismo, ele representa a morte. Depois ele representa sepultamento. A pessoa é sepultada com Cristo no batismo. Olha o que Paulo diz em Colossenses 2, versículo 12. Ele diz assim, ó: sepultados com ele no batismo. Nós fomos sepultados com ele no batismo, ou seja, morremos junto com ele. Assim como ele morreu, assim como ele foi sepultado, nós já morremos para nós mesmos. E fomos sepultados com ele no batismo. Paulo está deixando isso claramente aqui, ó. Sepultados com ele no batismo, também, aí vem a segunda parte que é a mais maravilhosa. Também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Quantos aqui já foram batizados? Levanta a mão. Então você já foi sepultado. Você já foi morto e você já ressuscitou em Cristo Jesus. Então o batismo representa morte e representa sepultamento. Mas aí vem a terceira parte. O batismo, o sair das águas, veja, o entrar na água, morte. O submergir na água, sepultamento, coberto pelas águas. O sair da água significa ressurreição, representa ressurreição, ressurgir dali das águas. Ao sair da água, ressuscitou uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso que o texto diz: se alguém está em Cristo, amém? Você está em Cristo? Você está com Cristo? Você é de Cristo? Então nada te separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada, absolutamente nada. Sabe por quê? Porque você morreu, você foi sepultado, mas você ressuscitou com Cristo Jesus, para a glória do seu nome. Aí Paulo canta, Paulo diz: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aleluia! Glória a Deus, somos uma nova criação em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o batismo representa tudo isto. Por isso que todo crente tem que ser batizado. No Novo Testamento, como se diz, é contradizente na leitura que a gente faz do Novo Testamento, de um crente dizer que é crente em Jesus, que crê em Jesus, que tem Jesus como Senhor, que ama Jesus, mas que ainda não foi batizado. Isso é estranho ao Novo Testamento. É estranho. Hoje a gente vê algumas coisas no meio da igreja que a gente fica olhando para a Bíblia e não bate com a Bíblia. Ah, você tem Jesus como Salvador? Tenho, só não tenho Ele ainda como Senhor. Biblicamente isso é impossível. Quando você recebe Jesus, meu irmão, minha irmã, o pacote vem completo. Deus não trabalha com prestações da Casa Bahia. Deus dá a bênção já, pacote completo. Né, irmão? Carnê, ó. Primeiro carnê, crer. Segunda prestação, aceitar Jesus. Terceira prestação, Jesus como Salvador. Não, no Novo Testamento o negócio é o seguinte: creu, recebeu. Recebeu, foi salvo. Foi salvo, Ele é teu Senhor. Ele é teu Senhor, você morre para você. E a partir desse momento, a única coisa que você vive
e vive para fazer é a vontade do teu Senhor. Se Jesus é o teu Senhor, você ceia, você congrega, você crê, você é batizado, você faz a vontade do seu Senhor. Crente que vive fazendo ou querendo só que seja feita a sua vontade, ele pode até se dizer que é crente, mas biblicamente não é. Porque crente é aquele que faz a vontade do seu Senhor. E qual é a vontade do seu Senhor? Que você se batize. Se o crente não se batizar, ele perde uma segunda bênção. Qual é a segunda bênção? cear. E qual é a promessa para quem ceia? Qual é a promessa? É a vida eterna. Quem come do meu corpo e bebe do meu sangue, tem a vida eterna. Aí tem crente que fica, né? Aquele crente, né? Aquele que vive empurrando com a barriga. Irmão, vai se batizar? Ainda não estou pronto. Irmão, vai se batizar? Ainda não estou pronto. Irmão, vai se batizar? Ainda não estou pronto. E ele às vezes não percebe que a morte está bem ali na esquina, esperando ele. Irmão, vai se batizar? Pô, morreu sem se batizar. Vai ser salvo? Isso é com Deus, eu não respondo. Mas se em vida você tem a oportunidade de fazer a vontade de Deus, faça. Faça, não deixe para amanhã não. Faça hoje. Então, meu irmão, minha irmã, o batismo está baseado em todos esses requisitos. A gente poderia ficar aqui a manhã toda falando sobre batismo, que é um assunto muito extenso, muito abençoado por Deus. Mas aí vem um quinto ponto que eu gostaria de colocar aqui, é o seguinte: coisas a serem lembradas sobre o batismo. O que devemos lembrar sobre o batismo? Primeiro, nos tempos do Novo Testamento, era normal que os cristãos fossem batizados após a conversão. Se converteu, creu, se arrependeu, batismo. Não tinha conversa. Era, colocou fé em Jesus, se arrependeu de coração, produziu fruto de arrependimento, batismo. A igreja primitiva era direta ao assunto. Direta. Segundo, o batismo é uma ordem de Jesus que precisa ser obedecida. Batismo não é opcional. Eu faço quando der, quando eu quiser. Não. Jesus disse que a única alegria do servo é fazer a vontade do seu Senhor. Ele disse isso dele mesmo. Ele disse assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de quem? De Deus. Qual era a grande alegria de Jesus? Era fazer a vontade do Pai. Os crentes estão precisando recuperar essa visão de reino. Qual a visão de reino? A visão de alegrar o Pai. Todo mundo quer ser alegrado por Deus, viu, pastor Israel? Você perguntar a qualquer crente de norte a sul, de leste a... Você quer ser alegrado? Eu quero. Eu gosto de chegar no culto e ser aquele culto, eita Deus, canela de fogo, cabelo de fogo, língua de fogo, paletó de fogo. Eita, é o culto canela de fogo. Não tem uns crentes assim, né? Uns crentes, né? Os crentes pegam fogo. Tem que orar, algumas igrejas têm até que orar para ter pastor bombeiro, né? Que é fogo demais, tem o extintor ungido para apagar o fogo, que é demais. Mas aí eu te pergunto, você se preocupa em alegrar a Deus? Em agradar a Deus? Porque o batismo, ele é uma ordem do Senhor que precisa ser obedecida. Terceiro, o método do batismo tem que ser aquele que é bíblico, por imersão. Quarto, todos os crentes devem ser batizados. Todos os crentes, o verdadeiro crente, devem ser batizados. Menos os incrédulos. Mas se é crente em Jesus,
tem que ser batizado, segundo o Novo Testamento. Outro ponto, o batismo é uma declaração pública de fé em Jesus e de uma aliança com Ele. Quando você vai à beira de um rio, ou um tanque numa igreja, ou num batistério numa igreja, e você chega à beira da água para ser batizado, você está publicamente dizendo, confessando, falando através de um ato santo, que é o batismo, que você crê verdadeiramente no coração, no Pai, no Filho, no Espírito Santo, que Jesus é o teu Salvador e o teu Senhor. Quando você é batizado, você está dando um testemunho diante do Pai triuno, diante de uma multidão de anjos como testemunha, diante de uma multidão de gente como testemunha, e dando testemunho até diante do inferno, que você morreu para o mundo e agora que você é de Deus. Então, o batismo é uma confissão pública disso. Outro ponto, o batismo de cada crente é um testemunho de morte, sepultamento e de uma ressurreição vitoriosa em Cristo Jesus, que culminará com a glorificação das nossas vidas na volta de Jesus. Então, todo crente que se batizou, morreu. Olha que notícia boa. Todo verdadeiro crente é um ex-defunto. Que notícia maravilhosa, né? Quem era você no passado? Um defunto, morri. O mundo não entende isso, mas quem entende espiritualmente sabe a preciosidade disso. Então todo crente morreu em Cristo Jesus. Todo crente foi sepultado em Jesus. Pastor, o senhor não sabe o passado que eu tive. Teve. Você falou bem. Teve. Já era. Deus pegou os teus pecados, sacudiu lá na... Tem um texto, um profeta que Deus diz assim: pegarei os teus pecados e lançarei nas profundezas do mar, e lá não me esquecerei mais, não me lembrarei mais, melhor falando, dos teus pecados. Só que tem crente que de vez em quando ele pega uma vara e tenta pescar de volta. Aí ele lançando a vara, né? O diabo fala para ele assim: ih, lembra do seu passado? Aí ele pega a vara para pescar de novo, né? O diabo acusando ele. Aí ele lança a vara. Fisgou. Eita, deixa eu trazer meus pecados de volta. Aí quando ele está puxando, o anjo vem com a... corta a linha. Glória a Deus por isso, irmão. Só falta aparecer um luminoso dizendo assim: não está mais lá. Deus apagou. Acabou. Agora você é uma nova criatura. Você foi verdadeiramente perdoado, teus pecados apagados, e você foi lavado, e santificado e purificado no sangue de Jesus, o grande Salvador. Então, batismo é isso, irmãos. O batismo de um cristão acontece uma vez em poucos minutos. Não é assim o batismo, né, pastor? Vem cá, meu irmão. Meu irmão, segundo a tua profissão de fé, né? Tem pastor que fica até com aquela voz de locutor, né? Meu irmão, segundo a tua profissão de fé, né? Fica aquela voz bonita, né? Principalmente nesses dias de tanta mídia, né? Meu irmão, segundo a tua profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É rápido, né? Pá! Quando o cidadão sai, já sai batizado. Morto, sepultado e ressuscitado. Tem uns que saem tão vivo, mas tão vivo, volta à vida, tão vivo, que até é batizado no Espírito Santo. Né? Desce aquele velho homem e nasce um novo homem. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que ainda não se batizou, vou usar uma expressão popular aqui, viu, para você. Você não sabe o que está perdendo. Porque quem realmente se batizou com uma fé verdadeira jamais esquece. Fica gravado na alma. Impacta a vida da gente. Na semana que eu me batizei,
Eu achava que eu estava indo para o céu já. Eu me sentia tão santo assim, sabe? Fui batizado, meu Deus, Jesus, e agora eu estou garantido. Eu já estava garantido, o nome estava no livro da vida. Né? Mas a gente fica empolgado, porque é algo realmente maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. É um símbolo que se torna uma realidade. Então, meu irmão, minha irmã, você que ainda não é batizado, procure o pastor, fale com ele. Ah, pastor, tem uns perrengues para resolver. 21 dias de oração aí, rapaz, Deus resolve. Se tem alguém que está interessado em resolver teus perrengues, é Deus. Você crê nisso? Deus quer que você se batize? Deus quer que as pessoas sejam batizadas? Então o maior interessado para que as pessoas sejam batizadas é Ele. Agora o que precisa para Deus agir na vida das pessoas? É se decidir, eu quero ser batizado. Deus resolve. E olha que a igreja hoje ela está mais flexível, o batismo está, né? Tá mais fácil chegar ao batismo. Na época que eu me batizei, eu tinha brigado com um colega, fazia uns 10 anos que a gente estava brigado. Ele xingou minha mãe. E eu não gostei. Né? A gente trocou uns abraços. Assim, amistoso, né? Fervoroso. Né? Depois separamos, um com o dente quebrado, outro com o olho roxo. Fomos para casa, nunca mais nos falamos. Amigo de infância mesmo, nunca mais. Aí eu me lembro que na semana do batismo, um sábado antes, o pastor disse assim, se você tiver de mal de alguém, brigado com alguém, resolva a sua vida, pá. Aí eu lembrei do cidadão, ó. Olha a minha oração, irmãos. Deus sabe, não adianta mentir para vocês. Senhor, que eu não encontro fulano. Não deixa nele passar no meu caminho, porque vai ser difícil pedir perdão. Aí, irmão, no sábado do batismo, o pastor fez a profissão de fé. Aí disse, vão para casa almoçar, 3 horas da tarde, 2 horas, estejam aqui na igreja para a gente ir para o Rio para ser batizado. Aí eu vou para a casa da minha avó. Quando eu vou para a casa da minha avó, subi no morro, quem vê descendo o morro? Eu falei, não é possível. Não é possível. E geralmente, quando a gente se encontrava, era assim. Um ia para um lado, o outro ia para o outro. Só para não passar junto. A raiva era muito grande. Aí, quando chegou no meio do caminho, eu parei, fiquei olhando para ele assim. Aí ele veio descendo todo desconfiado, porque ele viu que eu parei, né? Aí eu falei, rapaz, eu quero falar com você. Aí ele olhou para mim assim e fez, ué, que bicho mordeu você? Faz 10 anos que você não fala comigo, rapaz? Não, rapaz, eu queria falar com você, queria pedir perdão para você dos mal que eu fiz. Aí falei, aí no final ele olhou para mim e falou assim, rapaz, você bebeu? Você está drogado? Você fumou maconha? Eu disse, não, rapaz, eu sou crente agora, vou me batizar hoje. E o meu pastor falou que se eu tivesse mágoa de alguém, raiva de alguém, encontrasse, devia pedir perdão. Aí ele falou assim, então agora tu é crente, né? Tu virou crente, né? Eu disse, virei crente. Graças a Deus. Você me perdoa? Eu não lhe perdoo não, rapaz. Eu quero mais que você rapa o quinto dos infernos. E virou as costas e foi embora. Aí eu subi para casa da minha avó, falei para minha avó disse para mim, meu filho, não esquente, você fez sua parte. Se ele aceitou ou não, problema dele. Você pediu perdão, você confessou seus pecados, você quis se reconciliar com ele, problema é dele. Vá se batizar numa boa, de consciência tranquila. Eu fui me batizar, Deus resolveu. Deus resolveu. Depois de um tempo, ele falou comigo, a gente hoje se fala tranquilo. Mas se você quer se batizar, você tem que tomar a decisão. Eu quero me batizar. E Deus vai colocar as coisas no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para a glória do nome dele. Amém? Vamos ficar em pé, eu vou passar a palavra para o pastor Alain, por gentileza. Nós vamos orar. Pastor Alain, por favor. Então, meu irmão, minha irmã, depois que você ouviu tudo, eu vou deixar até a cópia desse
o esboço do sermão com o pastor Alain. Se alguém quiser depois, é só procurar ele. Mas eu aconselho a você, meu irmão, minha irmã que está aqui, não conheço todo mundo pessoalmente, mas você que ainda não é batizado, você que já está aí na classe de discipulado, já conhece a Bíblia, olha, não deixa passar essa oportunidade de dezembro não. Deus está abrindo essa porta para você. Se batize, tome a ceia, seja um membro da igreja, comungue no corpo de Cristo, para que Deus seja glorificado na sua vida. Amém.